E o caso Léo Lins? Roberto Bertoldo, e o caso Léo Lins? O humorista Léo Lins, já está todo mundo acompanhando a história do Léo Lins. Ele recebeu uma sentença, foi condenado a 8 anos de prisão, mais uma multa milionária. E aí nas redes sociais há uma comoção aos que defendem o Léo Lins, dizendo que ele é apenas um humorista e que ele fez piadas e que essas piadas não poderiam levá-lo à prisão como aconteceu. Outros, no entanto, dizem que aquilo não são só piadas, ele cometeu crimes. Eu queria saber do advogado, que conhece a lei muito melhor do que a maioria das pessoas que andaram opinando por aí nas redes, qual foi a sua opinião, se você acompanhou esse caso, né? Quando a gente conversou, você disse que queria tocar nesse assunto. Eu confesso que até ontem eu não tinha opinião formada sobre isso, que eu pensava, eu comecei a refletir sobre até que ponto essa pena representava algum tipo de censura à expressão artística, né? Mas, aí, vindo para cá, eu parei para pensar e eu comecei a analisar e eu vi as piadas. Então aí eu abordei, porque na justiça a gente não pode analisar o fato em si exclusivamente. Ele contou 8 ou 10 piadas envolvendo racismo, envolvendo homofobia, questão de antissemitismo. Gênero. Exatamente. Então você não pode analisar o fato, né, mas vamos analisar o contexto. Então, para começar, na política vamos contextualizar. Ele abriu o show dizendo o seguinte: eu tô aqui, em primeiro lugar, o show era em Curitiba. Não duvido o Sérgio Moro ter estado no teatro. Tá? Porque ele postou um negócio, ele me bloqueou, não sei por que ele me bloqueou, eu chamava ele às vezes para minha rede. Não sei, pô, eu não bloqueio ele. Ô, Sérgio Moro, você pode entrar nas minhas redes tranquilo, não tem problema nenhum. Aliás, faria bem isso, Sérgio Moro, dá uma seguida lá no Roberto. Segue, talvez você aprenda alguma coisa. E de direito, inclusive, porque ele passa vergonha, meu Deus do céu. Mas voltando, contextualizando, ele abriu em Curitiba o espetáculo, que não é espetáculo, é um espetáculo de horrores, né? Dizendo o seguinte: eu vou ser processado, eu vou receber muito processo, mas eu vou ganhar todos porque eu vou ganhar e tal, enfim. E tentou fazer graça com isso. E então ele falou primeiro, ele tem um momento... Ele já abre o show assim? Abre o show assim. Em Curitiba, escolheu Curitiba, aí ele produz, né? Ele faz uma superprodução do show dele e leva para o YouTube, que tem um número de visualizações enorme. Então, dentro do contexto, não é simplesmente um show num ambiente fechado, ele tornou isso, trouxe uma publicidade, uma reverberação desse espetáculo, que era fechado, para um ambiente muito maior, um ambiente aberto. Então, dentro desse contexto, não é um local fechado. Mas, ainda assim, mesmo que fosse, tem uma piada que ele faz, que ele trata de estupro de menores. Ele fala do pai que é tão baixo, é tão horroroso, que ele fala o seguinte, que o pai... Ele fala que o pai poderia... Ele fala que o pai que o pai, se for para violentar uma criança, o ideal é que ele violente seu próprio filho, porque o filho não terá para quem reclamar. Então essa foi uma piada. Depois ele fez com mulheres violentadas também, dizendo que feminista boa era feminista morta. Vamos lá, num país em que a gente tem 280 mulheres que são estupradas por dia, você não pode fazer uma brincadeira dessas. E dessas 280 mulheres, 170 são crianças. Então veja a responsabilidade do indivíduo que leva a público uma brincadeira como essas num país em que tem 280 pessoas por dia sendo violentadas. Então isso por si só já não deveria ser aceito. Na sequência, ele faz uma brincadeira racista
num país em que 800 jovens negros morrem por dia. Nossa, são 800, perdão, morrem por mês. São 800 jovens negros que morrem por mês. No Brasil. De maneira violenta. É um número absurdo, hein? Não, é inaceitável. É absolutamente inaceitável. Nenhum ser humano pode aceitar uma situação como essas, né? E ele faz uma piada sobre racismo. Aí ele vem e fala de deficiente físico. Esses dados que eu estou trazendo são dados oficiais, não são dados tirados da minha cabeça. Um vem do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o outro vem do Instituto de Pesquisa Econômica Avançada. E aí ele faz uma brincadeira também com um deficiente físico. Meu ex-genro sofreu um acidente e perdeu um braço. Eu sei o que é ter um deficiente em casa. Né? Ele é pai dos meus netos, é meu amigo, é quase um filho para mim. Até me emociona falar. E eu sei o que isso representa. E a gente tem 19 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. E esse cara brinca com isso. Vamos lá, mas eu vou concluir meu raciocínio. Aí se fala em liberdade de expressão e que aquele ambiente era fechado. E eu comecei a pensar, eu dou muito valor para a arte, para a cultura. E arte é rompimento, né? É ruptura. Então você conquista, descobre muitas coisas a partir do rompimento, da ruptura, através da cultura, através da arte. Então, será que seria uma manifestação artística desse sujeito? Né? E será que a juíza se cedeu no momento em que penalizou ou que condenou o Léo Lins? Eu diria para você que não. Não é questão de liberdade de expressão. O artigo 1º, inciso 3º da Constituição brasileira assegura a todo brasileiro o respeito à dignidade humana. A partir do momento, é o artigo 1º da Constituição brasileira, a partir do momento em que ele fere a dignidade de todas as pessoas. Então, veja bem, o Léo Lins, através de brincadeiras, supostas brincadeiras, fere a dignidade de milhares de brasileiros. De milhares, de crianças, de mulheres, de homens negros e de pessoas com deficiência. Nós estamos falando aqui de uma quantidade gigantesca, e mesmo que não fosse gigantesca. Né? Aí alguém que... Então, o direito à liberdade de expressão não é absoluto. Não existe nenhum direito absoluto. Você, dentro do direito, você relativiza, você, como eu disse, você contextualiza a situação para verificar se você pode, deve ou criminalizar uma atitude, uma ação ou não. Eu vou te trazer um exemplo que é matador sobre a questão, uma analogia que é dura, mas é importantíssima. Então, aqueles que dizem, não, pode tudo, ele estava num palco, ele pode. Eu te pergunto, eu vou te dizer uma situação que é aceitável na arte. Digamos que uma peça de teatro comunique ao público que naquele local haverá cenas de sexo explícito entre adultos. Ok? É uma representação de arte. E eu acharia desnecessário. Eu não gostaria de ver, não sou nenhum carola, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa bastante liberal, mas eu não gostaria de ver uma coisa dessas no teatro, mas quem pagou vai lá ver, ok. Mas digamos que você, dentro do contexto do roteiro dessa mesma peça, tem uma cena de pedofilia. E você submeta uma criança a estar naquele ambiente artístico nua. É inaceitável. Assim como é inaceitável a falta de qualidade das piadas, o ódio transmitido nas piadas do Léo Lins. É incitação ao ódio. O que esse cara fez é criminoso. Eu até ver as piadas, eu não tinha uma opinião formada. E eu sou um cara que defende a liberdade de expressão.
Né? Mas é importante você dizer isso. É criminoso porque há previsão no Código Penal a respeito do que ele está falando. Uma lei específica. Por exemplo, quando ele faz piada com... É difícil até falar piada, viu, gente? Porque aquilo não é piada. É uma provocação grosseira, grotesca, bizarra. O texto dele não é piada. Eu me permita contribuir com a tua explanação, Roberto. Eu escrevi humor durante muito tempo, para vários humoristas, inclusive, que andaram defendendo o Léo Lins. E na construção de um texto humorístico, passa longe do que ele apresenta ali no show dele. Aquilo lá não é piada, não dá nem para chamar de humor. É provocação pura e simples. Quando ele faz o texto dele ali, falando de negros que na época da escravidão já reclamavam quando tinha emprego, né? É um texto horroroso. É horroroso. O que diz a lei a respeito disso? Tem lei prevendo? Não tem lei, é lei 14.000. Então, se tem lei, ele comete crime. A juíza foi perfeita. Ele cometeu um crime. A sentença, sem dúvida, ele cometeu um crime. Quando ele faz piada ele cometeu vários crimes. Quando ele faz o texto dele, a provocação dele com os LGBT, com homofobia. Cometeu crime, tem previsão legal. Tem previsão legal. Uma lei 14.000, não lembro o número da lei, tudo porque bem. Eu não sou bom em número, mas... Existe lei. Existe a lei votada em 2021. Existe uma lei votada em 2021 que trata especificamente de espetáculos. Quando surgiu, essa lei surgiu a partir do momento em que começou a haver manifestação, tanto de atletas, de jogadores de futebol e de torcida, manifestações de racismo no futebol. Aí essa lei foi votada. E ela trata de espetáculos. Então, existe a lei que penaliza, que cria o tipo penal de em um espetáculo você fazer uma incitação racista, o capacitismo também. Capacitismo também. Então, existe a lei e a juíza foi absolutamente correta. E não há que se falar em liberdade de expressão. E digo mais, me admira, se eu tivesse... Eu sou um cara chato. Eu sou um cara que me posiciona, eu perco muito por isso, por me posicionar. Né? Se eu tivesse nesse teatro, eu seria capaz de levantar e subir no palco. E me admira como ninguém em Curitiba. As pessoas riam dessa... Me admira, exatamente. Olha, a reação da plateia é horrorosa. Eu me formei em Curitiba. Curitiba tem gente muito boa. Mas olha, tem 20%, 30% de fascistas, porque ali eu acho que ele escolheu a dedo quem foi assistir aquilo. E como eu disse, não duvido do Sérgio Moro ter estado nesse... Porque o Sérgio Moro defendeu o cara hoje. Eu não entendo. Eu não entendo como alguém é capaz de rir de uma brincadeira de uma pessoa deficiente. O texto que ele faz sobre a Marielle Franco é uma das coisas mais horrorosas que eu já ouvi. Que ela estaria toda furada, quer dizer, é de um mau gosto, é violento. De uma ausência agressivo, de compaixão humana, que maldoso. É um negócio maldoso. É horroroso o que esse cara fez. Não é humor, é maldade. E a pena, talvez o que pode acontecer é que ao subir ao tribunal, no mérito, eu não tenho dúvida de que ele cometeu o crime. E isso vai ser mantido, tanto no Tribunal de Justiça de São Paulo, no Tribunal de Justiça não, no TRF3, porque foi a Justiça Federal quem decidiu, a juíza foi muito correta. No TRF aqui de São Paulo, TRF3, será mantido o mérito e no STJ será mantido o mérito. Eu não tenho a menor dúvida disso. O que pode acontecer é uma reavaliação da pena, porque aí eu não vi dosimetria. A dosimetria. Eu não sei como a dosimetria da pena foi formulada, eu não cheguei a observar. Então isso pode eventualmente ser reformado. Eventualmente pode haver alguma interpretação que possa ser reformada. Mas no mérito, os crimes existiram, né? E ele merece ser punido. Infelizmente, porque o bacana seria que esse cara fizesse graça de verdade, e não o que ele fez. Só deixar claro aqui, a gente não está expressando aqui uma opinião subjetiva, né? Não é subjetivo. Não é porque eu não gosto, eu detesto o estilo de trabalho do Léo Lins, acho horroroso, ele faz isso há muito tempo. As pessoas que compram ingresso para ir lá assistir um show dele vão esperando por esse tipo de provocação. É um comportamento meio doentio, né? A pessoa, deixa eu ver o que o Léo Lins vai falar, se ele tem coragem de falar sobre mórbido, tal coisa. É mórbido. É uma coisa meio mórbida, exatamente.
Mas não se trata de uma opinião subjetiva. Tem lei Não, prevendo cada uma dessas situações. É um tipo penal que prevê exatamente criado, trazido ao direito penal no ano de 2021 e que cria o tipo penal desse tipo de conduta. A piada racista, o texto racista, inclusive, tem uma previsão anterior a 2021, né? Sim, sem dúvida. Mas ele explicita mais ainda. A lei de 2021 explicita ainda mais, modifica as penas e torna mais claro o episódio de ocorrência e como é que ocorre esse crime. A lei é muito clara. Ele cometeu o crime, sem dúvida, os crimes previstos na lei, sem dúvida nenhuma. Não é uma opinião subjetiva, não é uma avaliação da qualidade ou ausência de qualidade ou da dureza. Só estou reforçando isso porque eu li muita coisa nas redes sociais e as pessoas dizendo assim, a juíza não gostou da piada e condenou o cara. Não é nada disso, né? Não, a juíza, o direito não é assim, não é interpretativo. O direito é rígido, ela não, nem que ela quisesse absolver, ela poderia. Diante das provas, que as provas são as imagens, são as piadas. Houve, sem dúvida nenhuma, e eu entendo que eu não sei se houve de maneira nenhuma a intenção dele em provocar o riso a partir de manifestação criminosa, que é o racismo, que é a homofobia, enfim. Antissemitismo. Tem uma coleção do antissemitismo eu não vi. Eu até achei que ele não teria coragem de abordar antissemitismo. Tem de tudo ali. Coleção completa. Não, eu vi 4 ou 5 piadas dele que eu fiquei horrorizado sob o ponto de vista pessoal, que aí é subjetivo. Mas, sem dúvida nenhuma, análise técnica, exclusivamente técnica, ele cometeu crime. Não tenha dúvida disso. Eu não tinha visto essa fala inicial em que você coloca ele já se anunciando como alguém que vai receber processo. Então ele estava buscando isso, né? Ele buscou isso. Uma reação das talvez instituições. Talvez alimentado por aquele ambiente de Curitiba. Né? Também. Pode talvez ser. Alimentado. E talvez ele não tenha ele tenha escolhido aquele local como talvez porque ele gravou, ele produziu e foi para o YouTube e foi para outras redes. Então ele talvez tenha escolhido uma plateia amigável a esse tipo, ou receptiva a esse tipo de humor. Né? Não é porque é Curitiba, mas Curitiba tem um percentual de fascistas muito importante, infelizmente. Quanto mais você desce ali para o sul, você vai encontrando umas figurinhas pitorescas, né? Impressionante. Você vai piorando, né? O que acontece com o sul do Brasil? Eu acho que é a água que eles tomam lá.